Seja muito bem-vindo à live do Ministério de Casais da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Mais um domingo, mais uma semana que se inicia, com a graça de Deus, nós estamos vivos. É porque Deus tem um propósito, Deus tem algo para mim e para você. E hoje eu gostaria de conversar sobre o tema amarelou. E agora? Esse tema, essa palavra pode te levar a várias interpretações. A primeira é aquele negócio que alguém ia fazer, ou mesmo você, e você amarelou, você fugiu, você recuou, teve medo, né? E daí vazou. Pode ser a seleção brasileira amarelou. Se você procurar na internet, você vai achar, né? Ela recuou, ela ficou com medo. Pode ser também perda do vigor, perda do frescor, né? Aquelas roupas brancas também, que ficam encardidas, amarelas, né? Minha mãe, ela usava passar bastante sabão em pedra e deixar no sol para quarar. Hoje tem produtos especiais, mas muitos usam também bicarbonato, usam vinagre, né? Ferver a roupa para poder voltar à brancura anterior. Débora uma vez escreveu sobre isso, a minha filha, e ela falou que tem muita coisa amarelando às vezes. Pode ser um relacionamento, sorrisos, olhares, o modo da gente olhar a vida, as flores, a vida com Deus, né? Pode estar amarelando, é verdade. Às vezes a vida profissional, a finanças, sonhos, a vida conjugal, a fé. Vai amarelando, né? A pessoa não sonha mais, perdeu a esperança, não tem mais aquela alegria de antigamente, não se cuida como se cuidava. E é sobre isso que nós queremos refletir hoje. Vamos orar? Senhor, meu Deus, muito obrigada pela sua presença em nossas vidas, por estarmos vivos, Pai. Perdoa nossos pecados, Pai, e fala aos nossos corações, Pai. No coração de cada pessoa que está nos ouvindo, quebra as barreiras, meu Pai, que a gente possa ouvir a sua voz e praticá-la, obedecer a sua vontade, Pai, para que tenhamos vida na plenitude que o Senhor projetou para cada um de nós. Fala conosco, meu Deus, leva cativo o meu pensamento, o pensamento de cada pessoa na sua presença. Precisamos, carecemos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Por que amarela? Né? Por que amarela? Amarela porque a gente às vezes se descuida, a gente deixa num canto, a gente não valoriza, a gente é indiferente, não é? A gente às vezes se acomoda a uma vida encardida, sem brilho, sem alegria, sem sentido. Nós temos uma geração que está se preocupando, isso é legítimo, é maravilhoso, né? Em reciclar coisas. Mas nós precisamos também reciclar opiniões, relacionamentos, reciclar nossa vida com Deus dia após dia. E hoje eu gostaria de falar sobre isso, né? Primeira coisa, identifique o que amarelou. O que amarelou? Sonhos, relacionamentos, né? Nossa relação com Deus, aqui que a gente precisa tirar não só a sujeira superficial, mas tirar aquela sujeira profunda também. Então, primeira coisa, identifique o que amarelou. A segunda é como está nosso relacionamento com Deus, porque Deus é a nossa fonte de vida, é a fonte de brilho na nossa vida, é a luz da nossa vida, que ajuda a branquear. E como está a nossa relação? Estamos melhores hoje do que quando começou a pandemia? Temos buscado mais a Deus em oração, na sua palavra? Será que alguém aqui está emburrado, está no canto, não tá mais buscando a Deus como buscava? E às vezes a gente não pede perdão, o pecado vai encardindo, vai amarelando, atrapalhando a comunhão com Deus, nos afastando dele. Vai tirando aquela alegria, aquela paz, vai trazendo às vezes depressão, ranço, tristeza. Daí tudo o resto fica ruim, não é? Então a primeira coisa, identifique. Segunda,
Como está seu relacionamento com Deus? Deus pode trazer à luz coisas que estão encardidas e que precisam ser tratadas. E Ele pode fazer isso. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo de 15 a 20, Jesus fala para a igreja de Laodiceia, dizendo o seguinte: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus faz um convite para mim e para você. Como que você está? Como que você está? Unge seus olhos com colírio para você enxergar direito, né? Desembaraça a sua visão, reconhece o pecado, troca as vestes sujas. E ele diz, eu estou à porta. Eu quero receber, eu quero entrar na sua casa, eu quero cear, eu quero ter uma intimidade, um relacionamento com você. Né? Tira aquilo que está encardido. E a gente tira o que está encardido na nossa relação com Deus. De que forma? Pedindo perdão, nos arrependendo mesmo de verdade, um arrependimento que gera mudança de caráter, busca das virtudes, dos valores que Deus tem implantado no nosso coração, na nossa mente, através da sua palavra. Vamos reconhecer. Em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, diz assim, em todo tempo, né? Não é um dia assim, deixa um tempo passar. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Que a gente possa pensar, será que nossas vestes estão precisando ser tratadas por Deus? Ser lavadas, purificadas pelo sangue do Cordeiro? Será que o óleo do Espírito Santo, da unção, da orientação, do discernimento, o fruto do Espírito Santo está faltando na minha vida? E não pode faltar em todo tempo, não pode faltar. Então, primeiro identifique o que está errado, o que está encardido na tua vida. Segundo, volte-se para Deus. Conta para Ele tudo o que está acontecendo, se exponha na presença dEle, né? Diga para Ele, né? Oração vem da palavra prece, que significa precários. Diga para Ele que está difícil demais, está estreito demais. Conta para Ele seus medos, conta para Ele seus sonhos, aquilo que está encardido, peça perdão para Ele, com arrependimento, volte-se a Ele, né? Agradeça por estar vivo no meio de uma pandemia, peça que o que Ele quer para a nossa vida, o que Ele quer fazer através de nós, né? Em terceiro lugar, dispõe-te, né? Para fazer algo novo, para enfrentar. Tem várias vezes que essa palavra aparece na Bíblia, dispõe-te, né? Tenha disposição, tenha determinação. E isso, para a gente enfrentar, desencardir as coisas, envolve tempo, dedicação, né? Agora, os recursos, a direção vem de Deus. E Ele diz para mim e para você, pedir, dar-se-vos-á. Eu tenho que pedir, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que entregar, eu tenho que desabafar, eu tenho que rasgar meu coração na presença dEle e pedir, Espírito Santo, me ajuda, me assiste. A palavra diz que o Espírito Santo, Ele nos assiste, Ele coopera conosco, né? Mas é uma cooperação, né, que eu tenho que fazer a minha parte. Em vários momentos a gente aprende isso. Lembra da história de Lázaro? Lázaro estava sepultado fazia 4 dias. E Jesus então chega lá e fala, tira a pedra. Eles tiram a pedra lá do sepulcro. Daí depois Jesus fala,
Vem para fora, Lázaro. Jesus não podia fazer um teletransporte e Lázaro do nada surgir lá perto de todo mundo? Podia, mas a gente tem que fazer o que compete a nós. Nessa história, nós não somos passivos, inertes, né? Não somos poste, né? Nós temos que cooperar, nós temos que fazer alguma coisa. Né? Não somos água parada amarela, tá dengue, traz morte. Nós temos que estar pronto na presença de Deus para lutar sobre a orientação, sobre a força que vem dele, pela nossa fé, pela nossa essência, pelos nossos valores, pela nossa família. Nós temos que estar dispostos a obedecer, não de forma apática e conformada. E Deus se agrada quando a gente se dispõe e Ele entra com o sobrenatural. E eu gostaria de trabalhar algumas coisas que podem estar amarelas, que pode estar encardida na sua vida. Primeira delas, como está seu relacionamento com seu cônjuge? Eu sei de casais que mais de 30 anos, de décadas, que deixou o outro no canto, não conversa, não compartilha mais as coisas, não tem mais aquele primeiro amor, aqueles risos, aquela conversa, né? Encardiu, às vezes encardiu até logo depois do casamento, ou foi encardindo ao longo dos anos, a gente foi deixando de lado. O que amarelou? Você pode dizer, agora com essa pandemia, eu não posso mais fazer minha saída semanal, de jantar com meu esposo, isso está dificultando, eu não posso mais viajar com ele, nós não temos viajado, né? Mas eu quero dizer para você que tem tantas alternativas, nem que você faça uma jantinha na sacada do apartamento, um piquenique ali. O que importa é a companhia, a alegria de estar juntos, né? Aquele cultinho doméstico, buscando juntos a presença de Deus. Isso vai trazendo luz, vai desencardindo nossa relação com Deus, a relação com o nosso cônjuge, com os filhos, né? Daí você pode dizer, mas está encardido demais, eu preciso de produto especial. Procura um conselheiro, né? Nós temos várias pessoas na igreja que podem estar orando junto com você ou junto com o casal. Deus é o Deus do impossível, não desista do seu casamento. Enfrenta. Pode revelar coisas ocultas, pode ser que tenha que esfregar, tenha que passar vinagre, né? Tem que ir à luz algumas coisas, pode doer, mas é preciso para trazer a cura. Anos atrás, né, há uns 30, 40 anos, eu dava aula na Universidade Estadual de Maringá. Eu fui procurar apartamento para comprar em Maringá e andei demais com um sapato que me fez uma bolha. E eu, naquele momento, morava com 3 moças farmacêuticas, né, professoras na farmácia bioquímica lá da UEM. E elas falavam, Regina, está infeccionando, vamos limpar. E elas tentavam limpar e eu não deixava. E aquilo lá foi ficando vermelho, até que um dia, à noite, eu me senti muito mal. Daí elas me levaram no pronto-socorro, daí o médico pegou meu pé e esfregou mesmo para valer aquele machucado que tinha se formado. Foi difícil, passou remédio que ardeu, mas eu fui curada. Né? Tive que tomar as injeções, as coisas todas que precisava, mas daí eu fui curada. Às vezes, recomeçar, pedir perdão, perdoar, é difícil, não é fácil, mas nós precisamos fazer isso. Tem um livro muito interessante que eu gostaria de falar para vocês. São as 10 bobagens mais comuns que as pessoas inteligentes cometem. Esse livro é de Arthur Freeman e Rose T. Wolfe. É muito interessante. Eu já mostrei para minha classe, né? Ela me ajudou muito. Ele fala que às vezes a gente tem que aprender algumas coisas, né? No relacionamento. Respeitar as diferenças. Elas são importantes, elas enriquecem. A gente tem que admitir que a gente não sabe e não tem as respostas para todas as coisas. Ele parece simples, mas é verdade, né? Ele fala de uma forma muito gostosa que nós precisamos melhorar a nossa comunicação.
falar o que estamos sentindo, porque ninguém adivinha o que você quer, o que você pensa. Da mesma forma, deixa o perfeccionismo, né? Não cobre tanto de você mesmo e dos outros, né? Resgate o amor, o romance, a alegria da vida, o perfume, a cor. Resgate. Em segundo lugar, o que está feio, amarelou? Alguma amizade que você tinha que era tão boa e você não quer nem voltar a ter porque você aprendeu que quando esquenta o café, ele fica requentado com gosto ruim e que a amizade é igual, se você tentar voltar, vai ficar ruim. Sabe, às vezes picuinhas afastaram grandes amigos porque houve uma decepção e você riscou da vida. Graças a Deus que Ele não faz isso com a gente. Deus não risca você da vida dele. Apesar de nós, a graça dele é muito grande, ele nos ensina. Ele nos ensina também na sua palavra que é possível resgatar a amizade que foi estragada. Eu lembro muito da história de João Marcos. João Marcos foi na primeira viagem missionária com Barnabé e Paulo, né? Ele era sobrinho de Barnabé. E daí, no meio da viagem, ele quis voltar. E daí, Paulo ficou muito bravo, e quando Paulo foi fazer a segunda viagem missionária, João Marcos quis ir, e Paulo falou, não vai, porque na primeira ele vazou, né? Ele amarelou, ele se mandou, e agora não vai mais, não vai. Só que depois eles voltam uma amizade até mais bonita do que a anterior. Porque Paulo diz que João Marcos traz conforto para ele. João Marcos visitava Paulo na prisão. Era uma amizade que foi refeita, foi tão boa. E nos ensina que nós devemos perdoar, nós devemos pensar nisso, né? Porque é Deus que coloca isso no nosso coração. Perdão é uma decisão, é uma atitude, né? E Deus vai colocando no nosso coração parceria, perdão, superação, recomeço sem mágoa, né? Esse é o nosso Deus, mesmo que a pessoa não mereça, mas é Deus que vai nos ensinando. Eu não sei se tem alguém, alguma amizade, algum relacionamento seu que amarelou. Liga hoje. Conversa, peça perdão, perdoe, né? Diga palavras agradáveis. Eu sei pessoas que estão amareladas com parentes, com pais, com pessoas próximas, né? Que não conversam mais, né? E persevere nessa busca, nessa disposição de resolver essa situação, de desencardir. Então, primeiro, eu identifico. Segundo, tem que ter Deus na minha história para nos ajudar, não é verdade? Terceiro, eu tenho que me dispor, né, a reciclar, a desencardir. Deus vai nos ajudar a entrar com o sobrenatural. O que mais que amarelou? Sonhos? Entregue nas mãos de Deus. Fala para o Senhor, eu tinha esse sonho, devo voltar a sonhar? Devo perseguir esse sonho? Deus vai responder ao seu coração. Deus coloca a sua causa na presença de Deus. Deus vai falando e vai ministrando. Mesmo que você perceba que há limitações, há barreiras, né? Para Deus nada é impossível. Nosso Deus é um Deus de milagre, barreiras, limitações, problemas, é matéria-prima para milagres de Deus. O que mais amarelou? Ministério. Às vezes líderes intransigentes, com exigências sem sentido, né? Deixou você magoada, amarelada, triste, né? Coloca na mão de Deus e vai em frente, faz o que você puder, sabe? Porque às vezes a pessoa rejeita você, mas isso aí pode deixar você a marca, né? Falar, não quero mais. Mas a gente não pode ficar paralisada. Não, circunstância nenhuma, pessoa alguma, instituição nenhuma pode nos afastar de Deus e da sua vontade, do seu plano. Deus pode colocar coisas novas na tua vida, porque é Ele e não homens. Deus tem plano para a tua vida, para a tua história. Não deixe o ministério que você tem no coração amarelar. Não deixe pandemia, ninguém fazer isso.
O que Deus tem na sua vida, se você está vivo, é porque Deus tem um plano. Há algo para você fazer. Na presença de Deus, e nós temos entusiasmo, alegria de servir, é tão bom. E nós vamos servir a Ele, não a homens. Busque ao Senhor, coloque ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça na tua seara? A seara está branca, muita coisa para ser feita. Se ofereça para os líderes e Deus vai mostrar para você algo especial para você fazer. O que mais que amarelou? A sua vida profissional está encardida. Você corre, não quer descansar. Você tem medo e fala assim, se eu parar vai desandar. Quem vai cuidar do meu emprego, da minha família? Quem vai cuidar do meu estudo? Você acha mesmo que é você que está cuidando? É Deus, sempre foi Deus. O tempo todo foi Deus. Você acha que você é sobrevivente do Covid hoje porque você teve mérito, você se cuidou? É lógico que isso é importante, nós temos que ser prudentes, fazer a nossa parte. Não tenho dúvida com relação a isso. Mas precisamos reconhecer que se nós estamos vivos é porque Deus tem um propósito. Deus nos protegeu. Deus nos protegeu. Nós precisamos, meus amados, mais do que nunca, nos voltarmos na presença de Deus. Isso que falta na nossa vida. Reconhecer que tem coisa amarelando. O quê? Identifique. Segundo, como está Deus na tua história? É tão importante nós buscarmos a Deus. Ter um encontro renovador, diário com Deus, aquele encontro pessoal, só você e Deus. Orar com outras pessoas é importante, pedir que elas orem por nós também. É bom, é ótimo, né? Ter companheiros de oração, parceiros. Eu recomendo muito isso, eu tenho parceiros de oração. Mas lembra lá em Gênesis, quando tudo começou, Deus se encontrava diariamente, aquele encontro pessoal com Adão e Eva. No encontro com Deus, a gente vai encontrando calma, né? A gente deve se achegar, como está lá em Salmo 131, versículo 2, né? Como uma criança no colo da sua mãe, que a gente possa se aquietar na presença de Deus. E essa luz de Jesus, né, vai te se encardindo. Deus vai nos mostrando coisas que nós erramos, vai iluminando nossos passos, tanto novo brilho, nova alegria, o nosso viver, vai trocando nossas vestes por novas vestes e fazendo de nós da nossa história algo novo, algo especial, um novo legado. Mas nós temos que nos dispor. Nós temos que ter determinação, nós temos que ter tempo, dedicar tempo para te se encardir na presença de Deus. Identificar, né, aquilo que está, enfrentar e entregar nas mãos de Deus cada coisa, cada detalhe da nossa vida e esperar nele, que ele vai nos ajudando e ele vai entrando com algo novo, algo especial, impossível, algo maravilhoso para mim e para você. Vamos fazer o que compete a nós, buscar ao nosso Deus, ir até onde os nossos braços alcancem, conforme ele for ministrando na nossa história. Né? Com a certeza de que nós não estamos sozinhos. Spurgeon tem uma ilustração que eu amei essa semana, eu até compartilhei, porque tocou muito o meu coração. Diz que a bordo de uma embarcação estamos nós, eu e você. E a gente não sabe pilotar e a gente fica tão inquieto, porque a gente acha que a gente é o capitão, é o timoneiro do nosso barco. E não é verdade. Nós temos que aquietar o coração, porque a gente não sabe dirigir o barco. A gente não sabe nada que pode acontecer. Então, é Deus no leme. E você pode pensar, mas está tão difícil, está tão escuro, está tão confuso, tantas ondas, tantas tempestades. Deus ainda reina e reinará eternamente. Ele é o nosso Deus, o Deus da história. E nós não estamos à deriva.
Entrega nas mãos dele, confia nele e o mais ele fará. Deus dos recomeços, ele vai renovando em nós, fazendo de novo, te se encardindo com a sua luz, com os brilhos da sua luz. E ele vai aquecendo o nosso coração. E a gente vai entendendo que não são os meus recursos, é Deus, sempre foi Deus. Então, identifique o que está amarelando a sua vida. Como está Deus na sua história? Procure a Deus todos os dias, sozinho. No oculto do seu quarto, desabafo, conta para ele o que está encardindo, peça perdão, faz o que compete a você, se disponha e Deus, ele entra com o sobrenatural. E você pode então aquietar o seu coração. Como está lá em Salmos 56, versículo 9, Davi fala assim, eu tenho tanta luta, ele está numa situação tão difícil. E ele diz assim, em mim finto temor, hei de confiar em ti. Em mim finto temor, você está com medo, está amarelado, está recuando, está fugindo. Em mim finto temor, hei de confiar em ti. Que me pode fazer um mortal? Daí depois ele continua, no dia em que eu te invocar, o dia que eu pedir sua ajuda, baterão em retirada os meus inimigos, porque bem sei isso, que Deus é por mim, Deus se importa comigo e com você. Amém? Está amarelando, está difícil. Lê esse Salmo 56, o conforto na perseguição. Davi está sendo perseguido, está sendo preso. E ele diz assim, em me finto temor, hei de confiar em ti, não vou amarelar. Em me finto aquele encardido, aquele ranço, a luz do Senhor vai te se encardir. O sangue de Jesus me limpa e me purifica de todo pecado. Me dá vestes novas e algo novo passa a acontecer na minha vida e na sua vida. Nós estamos numa embarcação, mas não somos nós o timoneiro, não somos nós o capitão. É Deus, sempre foi Deus. Amém? Que Deus abençoe você. Que você hoje reflita o que está encardido na minha vida. Meu sorriso, meus sonhos, a minha fé em Deus, meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com meu cônjuge, com os meus amigos, com os meus familiares, os meus sonhos, meu emprego, a minha vida está encardida. Busque a Deus. E o mais Ele fará. Creia, esse é o nosso Deus. Em me finto temor, hei de confiar em ti. Porque uma coisa eu sei, Deus é por mim. Louvado seja o nosso Deus. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Lembrando que daqui a pouco estaremos juntos às 17 horas no culto presencial lá na Igreja Presbiteriana e quem não puder ir vai ser no culto online com uma mensagem do pastor Ricardo Mota ao nosso coração. Até mais!